Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu juro que eu queria passar aqui para falar sobre uma vitória do Grêmio, para falar sobre uma recuperação do futebol do Grêmio, para falar sobre uma oxigenação das ideias do Renato, que o Renato parasse de cometer as renatices de sempre e mais, para dizer o seguinte, chega de crise no Grêmio, o Grêmio precisa respirar, o Grêmio tem condição de fazer sim, novamente, o torcedor acreditar, quem sabe, num tetracampeonato da América, mas tá tudo errado, o Grêmio acabou de perder para o time da Universidade Católica do Chile, mas de uma maneira absurda, de uma maneira vexatória. O Grêmio caminhou em campo, o Grêmio não tem nenhum tipo de solução. E aí, quando a gente imagina que o Renato vai solucionar alguma coisa, o Renato que já tinha entregado, de certa forma, o meio-campo, porque estava um buraco no meio-campo e só o Renato que não via isso, aí o Renato tem uma ideia maravilhosa. Ele vai lá e tira mais 2 homens do meio-campo. Ele tira o Alisson, que é um atacante mais que um marcador, ele tira o Darlan, que estava jogando como volante, e aí ele empilha atacantes. Ele põe o Rildo, ele põe o Ferreira, ele põe o Guilherme Azevedo, ele põe o Robinho para jogar para frente, e ele só não botou um quinto atacante, que seria o Fabrício, que estava no banco de reservas, porque o Jeromel, infelizmente, se machucou ao final da primeira etapa, saiu, e aí a zaga que tinha o David Braz e o Jeromel teve a entrada do Rodrigues. Aí o Rodrigues entra frio, entra ansioso, é garoto ainda, acaba falhando. E aí tem o segundo gol do time da Católica. É um gol em que o jogador do time chileno, ele se vale do erro do Rodrigues, ele dá um lençol no Vanderlei, no goleiro do Grêmio, e ele entra com bola e tudo na rede. Eu fico pensando assim, cara, quando é que nós vamos ter paz com o Grêmio? Quando é que nós vamos... Aí na entrevista coletiva o Renato disse assim, né, tem noite que é dia. Ou seja, mais ou menos assim, a gente não estava no nosso dia. O Renato disse, foi a pior participação do ano do Grêmio e seguramente foi a melhor apresentação do ano da Universidade Católica. Aí eu fico pensando, por que será que a Universidade Católica, que não tinha pontuado ainda até chegar o jogo contra o Grêmio, a Universidade Católica sobrou em campo, correu mais do que o Grêmio tomou um currupil, o Grêmio tomou um rodeão, como se diz lá em Bagé, o Grêmio tomou um relho técnico e físico, porque o preparo físico da Universidade Católica sobrou. Aí vocês vão pensar, tá, mas o que o Renato tem a ver com o preparo físico? Tem sim, porque o Renato, por exemplo, quando saiu o Rogério Dias, o Rogerinho, que era o preparador físico do Grêmio e da Seleção Brasileira, e eu tô falando há muito tempo dessa situação, não é de agora não, eu não tô sendo oportunista. O Renato indicou o Márcio Meira, que estava desde 2015 na Tailândia. Ou seja, um cara que estava nas últimas 4 temporadas até o final de 2019, início de 2020 na Tailândia. Ele foi contratado para ser a solução dos problemas do Grêmio. Eu não sei mais em quem acreditar, porque o presidente Romildo Bolzan Júnior, ele vai para a entrevista coletiva, ele abona o que disse o Renato, o que foi dito pelo Paulo Luz. É um mundo paralelo que o Grêmio vive, que parece que está tudo bem. Mas está tudo bem até quando? O Grêmio perdeu para o Caxias na final do Campeonato Gaúcho, foi engolido pelo Caxias dentro da arena. Não, mas isso aí é normal. Aí o Grêmio perdeu pro Sport Recife dentro da arena. Não, mas isso aí também é normal. Aí o Grêmio tomou um relho do Atlético Goianiense tomando bola no travessão aos 44 do segundo. Ah, mas isso aí é exagero teu, Bagé, isso aí também é normal. Aí o Grêmio vai jogar contra o Fortaleza e também não consegue ganhar do Fortaleza dentro de casa. Ah, Bagé, mas isso aí também é normal. E aí o Grêmio vai para a Libertadores da América e toma 2-0, um gol aos 43, outro já aos 45, tomou um relho no segundo tempo, não tomou mais porque o time chileno em determinado momento tirou o pé. E aí eu ouço de novo, não, mas isso é normal, isso aí faz parte do futebol. Não é normal? Presidente Romildo Bolzan Júnior, chega de renatice. O Renato vai continuar sendo o maior ídolo da história do clube, isso ninguém vai mexer. O Renato fez os gols mais importantes da história do Grêmio, o Renato está há 4 anos no comando do clube e ele resgatou o orgulho de ser gremista, nós gritamos de novo, campeão da Copa do Brasil, campeão da Recopa, campeão da Libertadores, campeão gaúcho, o melhor futebol apresentado no Brasil, mas isso não está acontecendo mais. E presidente Romildo Bolzan Júnior, o Renato não consegue tirar mais nada desse time. E não é força de expressão. O Renato, quando se aperta ou quando ele é apertado pelo adversário, o Ariel Holan, por exemplo, hoje técnico da Universidade Católica, ele transformou o Sampedri no principal jogador do time. No primeiro tempo ele deixou ele aberto, aí o que fez o Renato? Enxergou que estava acontecendo isso, foi lá, tirou o Luiz Fernando do lado esquerdo e botou o Alisson para que o Alisson marcasse o Zampedri. Quando voltou no segundo tempo, aliás, o Zampedri não, era o Fuenzalida. O Zampedri foi o que fez o gol. O Fuenzalida, quando o Ariel Holan viu isso, pegou o Fuenzalida e jogou por dentro. E o Renato não enxergou mais isso. E ficou o Alisson perdido lá no outro lado. Ou seja, o Grêmio não tem soluções. O Grêmio não tem alternativas.
O Grêmio é um time apático, o Grêmio é um time desidratado, o Grêmio é um time sem vontade. Se nós, torcedores do Grêmio, em determinado momento, fôssemos perguntados, coloca uma característica que te vem à cabeça quando fala do Grêmio. A gente vai falar entrega, a gente vai falar raça, a gente vai falar dedicação, a gente vai falar, de certa forma, dignidade e vergonha na cara, que são coisas em determinados momentos que estão passando longe do Grêmio. Porque como é que eu vou entender que alguns jogadores caminhem em campo? Como é que eu vou entender que a cobrança do Renato, quando a câmera vai no rosto do Renato, o Renato tá cabisbaixo, o Renato não sabe tirar mais do Grêmio? Ah, vai ter troca no departamento de futebol, talvez troque, por exemplo, o diretor executivo de futebol, o Klaus Câmara, que só aparece nas entrevistas coletivas para entregar a camisa pro jogador. Talvez mudem o preparador físico do Grêmio também, porque não dá mais para ter o Márcio Meira. Mas só descobriram agora que o Márcio Meira, nos últimos 5 anos, estava na Tailândia. Eu vou lá e tiro o meu preparador físico, que é da seleção brasileira, e busco como solução um cara que nos últimos 5 anos está na Tailândia. E eu preciso... O que precisa mais acontecer no Grêmio? De quem o Grêmio precisa apanhar dentro de campo novamente para que alguém entenda que o Grêmio precisa mudar? Para que alguém entenda que chega de renatice? Não tem mais como comportar, o torcedor não tem mais como suportar o que está acontecendo. Não tem mais explicação. As coisas vão acontecendo e sempre tem uma desculpa, mas não se mexe para arrumar. E aí o que se fala? O Cavani tá chegando no Grêmio. Que chegue, eu até acredito que o Cavani chegue no Grêmio. Só que nas últimas horas, eu vou falar bem baixinho aqui para ninguém ouvir, tá? Nas últimas horas, o Cavani tem sido utilizado como uma tremenda de uma desculpa. Porque tudo se resolve com o Cavani chegando. Eu acredito, sinceramente, que o Grêmio vai contratar o Cavani. Não sei quando vai ser anunciado, mas eu acredito. Eu acredito. Mas isso está sendo utilizado... Não, mas calma aí que vai entrar o Cavani. Só um pouquinho. O Cavani, por enquanto, não é jogador do Grêmio. Então, vamos tentar utilizar... Presidente Romildo, eu faço um apelo para o senhor. Eu tenho conversado com a câmera como se eu estivesse falando com o senhor, porque alguém está lhe mandando esse vídeo, alguém está lhe comentando, de alguma maneira a sua assessoria está tendo acesso a isso. Presidente, o senhor precisa agir, presidente. E o senhor vai ter que fazer alguma mudança, presidente. Porque do jeito que está, não tem como continuar. E essa credibilidade toda que o senhor tem, essa figura mítica que o senhor virou enquanto presidente do Grêmio, não merece ter que estar passando por esses constrangimentos. Não merece ter que estar dando esse tipo de explicação. Presidente, o senhor precisa reagir. O senhor precisa modificar. Presidente, retome o Grêmio para o senhor. Mais do que isso, presidente, retome o Grêmio para o senhor e para a sua torcida. Porque o Grêmio é da torcida do Grêmio. Qualquer clube de futebol, ele é feito pelos seus torcedores. Então, presidente, não se apegue em detalhes que possam lhe custar muito caro lá na frente. Não deixe arranhar a sua credibilidade enquanto um dos maiores gestores da história do Grêmio, da história dos 117 anos do Grêmio. Presidente, chega de renatice. O Grêmio precisa mudar e o Renato não consegue mais mudar o Grêmio. Abraço todo mundo aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha. Não dá para sorrir porque a gente está muito tenso nos últimos dias. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Até daqui a pouco. Espero que com novidades daqui a pouquinho, tá bom?